Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Vamos entrando aí, vamos ver se eu já tô conectada. Vamos torcer. Ah, legal. Oi, Fabrício. Eu já falo com você, hein? Vou só fazer essa live aqui e a gente conversa de novo. E aí, Juju? Tudo bem, querida? Você por aqui. Pessoal, que legal. Eu já tô fazendo essa live assim, eu não consegui anunciar muito bem hoje durante o dia. Su, tudo bem? Fábio, todo mundo aí? Legal. Eu não consegui anunciar antes, né? Muito antes, porque hoje meu dia foi bem maluco, bem corrido, graças a Deus aqui. Eu achei que esse ano começou com o pé direito e tá todo mundo assim super afim de fazer mudanças de vida, super afim de fazer mudanças de hábito e o negócio tá bombando, então isso é muito legal, então eu fico muito contente. Então, o que aconteceu? Por que eu quis fazer essa live hoje pra vocês? Porque essa semana, que é a semana de retorno aí, que tá todo mundo voltando, né? Para os hábitos saudáveis, estão voltando das férias, das viagens aí, as pessoas estão todo mundo a gente está motivado, né, de tentar de repente colocar os planos das promessas de ano novo que a gente fez, né, nessa virada de ano, né, de tentar ser um marco zero, né, de tentar ser um momento de você querer fazer mudanças e melhorias mesmo em prol da sua saúde, né, da sua autoestima. E daí a gente começou essa semaninha oficialmente tentando fazer essas mudanças. E com isso, eu coloquei essas perguntinhas aí e recebi bastante, porque eu coloquei assim aquela pergunta, se você tá com dificuldade, manda pra mim, que eu quero te ajudar. E assim, eu comecei a receber várias perguntas e eu pontuei perguntas que eram parecidas pra gente ver que a gente tinha mais perguntas para poder trazer para essa live de hoje, para a gente poder conversar, eu entrar mais profundo no assunto e depois com isso vocês poderem voltar e assistir a live, enfim, tá? Então, que eu peguei das perguntas que estavam ali mais pontuadas, que tinham mais gente perguntando a mesma coisa, eu peguei o tópico do doce, da ansiedade de doce, tá, pessoal? Então, a gente vai falar um pouquinho nessa live sobre a ansiedade de doce, compulsão por doce, como a gente faz pra gente trabalhar essa coisa de conseguir escolher os momentos certos para comer o doce ou para dizer não pro doce, né? Conseguir se desvencilhar desse gatilho de compulsão que a gente tem de naquele momento que você tá mais chateado ou mais ansioso ou mais preocupado, você acaba caindo nesse consumo do doce que vai te impactar muito nos seus resultados estéticos, né? Pode gerar uma compulsão ali, um ciclo vicioso do açúcar, vai te prejudicar a saúde, envelhecimento, gente, o açúcar envelhece muito. Então assim, são inúmeros fatores que o açúcar não vai ser benéfico, que ele não vai ser legal. Porém, é super difícil a gente conseguir ter esse pulso forte com o doce. Tem aquelas pessoas que não são do doce mesmo. E assim, eu bato palma para essas pessoas e na verdade assim, eu sonhava que isso acontecesse comigo, mas eu sou da turma do doce também, né? Eu sou da formiguinha ali que gosta de comer um doce. Então, eu quero falar para vocês um pouco da minha experiência ali, do que aconteceu comigo, né? Nessa história, nessa trajetória de vida. Quais foram as ferramentas que eu utilizei para poder me ajudar e para me ajudar até hoje nesse trajeto com relação ao doce? E alguns gatilhos que você pode começar a perceber no seu dia a dia que você pode estar causando a mais, tá? Piorando a sua situação, entendeu? Então, assim, você às vezes pode começar a não perceber que você mesmo entra nesse looping, que você mesmo está causando esse problema de compulsão de doce, tá? Então vamos lá, quem quiser participar aqui, quem quiser mandar perguntas, já pode mandar perguntas para mim ao vivo. Eu sei que tem poucas pessoas aí entrando e saindo, né? Mas vocês podem mandar perguntas, eu respondo, depois vocês podem voltar para assistir, né, a gravação também da live, que vou deixar gravada. Mas se vocês tiverem perguntas, podem mandar sobre esse tema, tá? Então assim, gente, o que eu acho que é importante a gente começar a entender do qual é o nosso problema com o doce? Primeiro tem a coisa do gosto, né? Então tem gente que gosta mais de doce do que de salgado, então é mais fácil. Eu sempre, quando eu faço anamnese com os meus pacientes, eu pergunto, você é mais do doce ou do salgado? Então, lógico, quando a pessoa já é uma pessoa mais do salgado, que ela não gosta tanto de doce,
para ela tá mais fácil fazer essas escolhas. Lógico que sempre um docinho ou outro ali, a gente, né, vai curtir comer um docinho. Eu acho difícil ter uma pessoa assim, eu não como nenhum doce. Eu acho super difícil encontrar. E tem aquelas pessoas que acham que comem pouco doce, né? Mas acabam que comem muito mais do que deveriam. Isso aí a gente precisa ficar atento com essa nossa percepção. Porque hoje em dia, o senso comum, as pessoas comem muito, as pessoas não se preocupam, tem muito em excesso, em muita quantidade. E daí, quando você acha que você só come um bombonzinho depois do almoço todos os dias, você acha que você não come muito. Mas se a gente for somar todo bombonzinho que você come depois do almoço lá, ou todo chocolatinho que você come à noite, depois da janta, antes de dormir, ele vai estar impactando muito o seu processo de emagrecimento, essa transformação que você está buscando tanto na sua vida, para você ter um shape diferente, um corpo mais bonito diferente, ou uma saúde diferente, um lifestyle diferente. Então a gente precisa começar a entender o que é muito, o que é pouco, né? Qual que é essa frequência? Com qual frequência você come doce, né? Qual a quantidade que você está comendo desse doce? Qual o tipo de doce que você está comendo? Entendeu? Então são todos os fatores que a gente precisa parar, avaliar, e em cima disso a gente criar um plano de ação, tá bom? Então eu quero conversar com vocês, começar a falar para vocês, para a gente poder começar a identificar quais são os gatilhos que podem levar você a querer comer mais doce, levar você a ter compulsão por doces, tá bom? Chiclete me ajuda, ótimo, pra mim me ajuda muito, me ajudou por muitos anos. Chiclete também, quando era atleta fitness, eu sempre usava o chiclete como uma ferramenta depois do almoço, que eu tinha muita vontade de comer doce, e eu sempre tinha um Trident tutti-frutti, morango, lá pra dar uma mastigadinha ali naquele açúcar e depois eliminar pra poder vencer a barreira daquele pós-almoço ali que dava vontade de comer doce, né? Mas a gente sempre tem que ficar atento com fazer isso excessivamente, porque isso não vai ser saudável nem para os dentes e nem para o nosso estômago, né? Mas sim, Carol, uma boa ferramenta que você está dividindo aí, usar um chiclete bem docinho. Então vamos lá. Gente, vamos entender quais são os gatilhos principais do doce que você aí pode estar fazendo sem perceber e tá lá não sabendo por que você não consegue se controlar de comer um doce, tá? Gatilho número 1 da compulsão de doce: ficar muito tempo sem comer. Você começar a fazer longas jornadas sem comer. Ou aquela pessoa que tem a tendência, acordou, sai de casa correndo, não toma café da manhã, não come nada e já sai fazendo as coisas. Em algum momento ela vai ter compulsão de doce, que já pode ser logo após o almoço, né? Ou pode ser já tarde, no final do dia, ou a pessoa que fica a tarde inteira sem comer e já... Porque assim, se você já gosta do docinho, quando você fica muito tempo sem comer e você fica com uma fome, você tem compulsão, a sua tendência é querer comer aquilo que você mais gosta. O seu cérebro manda uma mensagem para você para ativar aquela fome e você interpreta no que você mais gosta. Então, se você é a pessoa da pizza, se você é o cara da pizza, ficou muito tempo sem comer, você fatalmente vai querer comer uma pizza, por exemplo. Mas aqui a gente tá falando do doce, então a gente tá aqui com a turma do doce. Então, gente, comece a identificar o quanto você está ficando sem comer. Então, tipo assim, você sempre tem vontade de comer doce depois do almoço, né? Esse fator de comer doce depois do almoço pode ser um comportamento que você adquiriu de você sempre fazer esse movimento de comer um doce depois do almoço. Mas ele tem muito a ver com você não ter comido quase nada ou nada no período da manhã todo, ficou esse tempão sem comer. Quando você almoça, o seu cérebro recebe essa mensagem de que chegou comida, fica feliz, começa a diminuir os sinais de fome. Só que o que acontece? Quando a gente está muito tempo sem comer, a gente come o almoço é muito fibroso, tem proteína, carboidrato, né? São saladas, fibras vegetais, e demora o processo de digestão do almoço, concorda comigo? Então não é que você vai comer uma pratada e rapidinho vai chegar na sua célula aquele alimento, aquela fonte energética, não chega rapidamente, porque tem que ocorrer todo o processo digestório, fazer o processo de absorção enzimática, de absorção de nutrientes no intestino e tudo mais, e você acaba tendo mais uma demora para poder fazer esse processo digestório, entende? Então, com isso, nesse tempo, esse gapzinho que o seu cérebro começa a se perguntar, pô, cadê o alimento? Cadê o alimento? Né? Ela foi comer? Ele manda uma outra demanda para você, quero fonte energética, agora. Então, daí ele vai te mandar uma vontadezinha
diferenciada, uma fomezinha de coisas energéticas. E o açúcar é uma das fontes energéticas mais rápidas, que a gente não precisa de todo um processo digestório para ele poder entrar no nosso sistema. Normalmente a gente tá ali, comeu um chocolate, chupou uma bala, um açúcar. Se você pegar um diabético, se ele tá com uma hipoglicemia, você coloca ali um açúcar embaixo da língua, ele volta à tona assim em questão de segundos. Então o açúcar é muito rápido. Então o cérebro vai lá e vai dar essa demanda para você, e você não vai conseguir muitas vezes se controlar, porque é uma demanda bioquímica orgânica. Então você precisa começar a favorecer o seu corpo a te dar demandas mais positivas de saciedade, né? Então, porque senão você fica querendo ter uma alimentação saudável, querendo fazer melhores escolhas, mas você não favorece isso pro teu organismo, você não favorece isso pro seu corpo, porque você fica muito tempo sem comer, ou senão você come muito pouco. Esse muito pouco, assim, você acordou e comeu, sei lá, uma banana às 6 horas da manhã e foi almoçar 1h30. É muito pouco, entende? Então, assim, isso a gente precisa ficar muito atento. Ficar muito tempo sem comer ou comer muito pouco. Isso vai ser um grande gatilho para você ter mais compulsão por doce, tá bom? Então esse é o número 1 que eu acho que a gente precisa sempre prestar muita atenção nessa nossa alimentação do dia a dia, para a gente poder não cometer esse erro, tá? Ponto número 2, que hoje em dia tá pegando muita gente, a gente precisa ficar atento, é fazer grandes restrições de carboidratos, tá? Com essa onda de dieta low carb, dessa estratégia do low carb que foi criada, algumas pessoas se confundem, né? Ou tentam fazer da cabeça, ou seguem informações que elas vão pegando colcha de retalhos, picado aqui, num Instagram aqui, num profissional ali que você passou, um amigo que falou, você vai fazendo uma colcha de retalhos e acaba fazendo um processo da sua cabeça, né, de redução de carboidratos, e você faz uma dieta no carb. Essa dieta não é low carb, é no, né? Porque se a gente for pensar, dieta low carb é baixo em carboidratos, é uma redução que você tem nessa ingesta de carboidratos do seu dia a dia. Ela não é uma dieta que exclui carboidratos. Vocês entendem essa questão? O nosso corpo precisa de carboidratos, ele é uma fonte energética, é a principal fonte energética do ser humano, para a gente poder fazer as nossas demandas do dia a dia. O nosso cérebro basicamente pensa à base de glicose, a gente precisa da glicose para funcionar, para ter performance mental, performance física no seu dia a dia. Então, se você tira um macronutriente todo como carboidrato, o que você tem que fazer? Fatalmente, vai ter que aumentar a gordura, que é a estratégia, teoricamente, de uma low carb, por exemplo. Você vai começar a comer mais gordura e tal, e um dia a gente vai falar só sobre isso, porque não é o X da questão agora. A gente vai falar sobre, né, o que pode acarretar em você começar a fazer uma dieta muito rica em gorduras. A gente está falando aqui da restrição de carboidratos. Quando você começa a se restringir do carboidrato por muito tempo, às vezes você consegue, vai bem um dia, 2 dias, 3 dias, fura, não aguentei, tô irritada, tô querendo matar um. Então você aumenta muito a sua irritabilidade, você começa a ficar preguiça, lesado, cansado, né? Você começa a entender que você está com pouca energia, então você começa a ficar com aquela pessoa mais letárgica, a sua performance cai, não só performance de treino, quanto a sua performance do seu dia a dia, entende? Você começa a ter mais dificuldade para você cumprir as tarefas do dia a dia que você cumpriria normalmente, porque você está com uma grande restrição de carboidratos. Fazer atividade física, então, não vou nem falar para vocês, porque a gente não vai ter uma performance legal, às vezes não vai conseguir cumprir o plano, né, a planilha de atividade física, enfim, pode ter perda muscular, mas também isso é um assunto para outra live que a gente vai fazer. Voltando no tema do doce, restringir carboidratos vai fazer o quê? Fazer você ter mais compulsão de doce. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa faz uma restrição, tirei o pão e o arroz, Gabi. Super assim, orgulhosa da sua nova estratégia, e chega aqui no meu consultório e fala, não, mas eu não como arroz, eu não como pão. E eu falo, oi, mas ó, tá vendo aqui? Não tá funcionando, né? Por quê? Sua gordura localizada tá alta, seu músculo tá baixo, o metabolismo está super lento e você está com a gordura visceral elevada. Então, essa estratégia não tá legal, tá bom? Então, obviamente, a gente tem que ter fatos e dados, números, que contra números não há, contra fatos não há argumentos, né, gente?
Então, assim, eu que estou aqui clinicando todo dia no meu consultório, tenho ferramentas de embasamento, bioimpedância, biorressonância. Eu consigo ter uma metodologia de mensuração, não é só balança, só peso na balança, eu consigo identificar que esses tipos de dietas restritivas em carboidratos não vão favorecer um processo fitness natural, um processo de perda de gordura localizada, né? Então a gente precisa ficar atento com o rebote e tudo mais. Mas voltando no doce, vai ter mais compulsão de doce quem come menos carboidrato. Quando eu falo de comer carboidrato, gente, vale ressaltar e que fique aqui bem frisado que eu falo dos carboidratos do bem, né? A gente tá falando aí de batata doce, arroz integral, pão 100% integral, pão sem glúten, mandioca, mandioquinha salsa, inhame, arroz integral, já falei, macarrão de arroz, bolachinha de arroz, né? Uma tapioca aí que a gente com uso mais controlado, enfim, estou falando dos carboidratos que não são farinhas refinadas, que não são extremamente industrializados, que não são os açúcares, né? Então assim, a gente precisa, por quê? Porque se a gente dá para o nosso corpo o que ele precisa, que é essa fonte de energia, o seu corpo não fica te pedindo de volta, né? Porque se você não dá para o seu corpo o carboidrato que você precisa consumir, o que seu cérebro fica fazendo com você? Come um docinho, que eu preciso de energia, que eu tô lento, eu tô cansado, eu tô sem performance, eu não tô conseguindo pensar direito, entendeu? Então, carboidratos são importantes. Então, se você está se identificando, se alguém estiver se identificando aqui, fala eu, que eu quero ver se você está se identificando aí com essa restrição de carboidratos e compulsão de doces, tá? Então, eu já falei de 2 fatores bacanas que a gente precisa ou ficar atento, que é o ficar muito tempo sem comer, para quem está chegando agora, muito tempo sem comer, né? E quem faz muitas restrições de carboidratos. Vamos para um terceiro ponto super importante de quem tem muita compulsão de doce. Daí eu vou falar para minha turminha aí, né? Tabata, Rodrigo. Vou falar para minha turminha, que é a turminha que gosta de treinar, que gosta de pegar pesado na academia, o pessoal da maromba, o pessoal da performance, que vocês, quem já me acompanha há muito tempo, sabe que eu curto treinar, que eu gosto de treinar. Porém, como tudo nessa vida, treino tem que ser com equilíbrio. Porque se você começa a treinar loucamente, o que vai vir com esse treino junto? Aquela fome de leão. E se você é o cara do doce, o que vai acontecer com você? Vai querer bater uma pratada de brigadeiro depois que você for fazer um treino de crossfit seguido de 10k de corrida ou sei lá o que, ou jogar não sei quantas horas de beach tênis. Você entende? Você precisa pensar, qual que é o seu objetivo? Eu sou um atleta de competição, eu vou competir, então eu tô lá no cross, vou competir cross e esse é o meu objetivo. Bacana, você precisa treinar, você precisa ter performance, você precisa desenvolver melhor os seus movimentos, você precisa ter consciência corporal, você vai treinar muito. O seu objetivo é competitivo, é performance de atleta esportivo. Agora, se seu objetivo é estética, emagrecimento, perda de gordura localizada, ficar bonito, reveja suas estratégias, tá? Você tem que treinar em equilíbrio, porque se você treinar muito pesado, ou muita carga, ou muito tempo, ou muita intensidade, você vai ter uma demanda energética muito grande depois. Você vai querer comer muito, você vai querer comer doce, você vai querer comer fontes energéticas gordurosas, entendeu? Chocolate, brigadeiro, bolo de cobertura, enfim. Então, gente, começa a avaliar isso, né? Eu sempre brinco, porque eu sou uma mulher que tem 1,76 m, né? As pessoas que me conhecem pessoalmente sabem que eu sou grande, eu sou forte, e daí eu chego pra fazer meu treino de perna lá na academia e vou agachar com 5 quilos de cada lado. Ok. Daí vem lá o personal que não me conhece muito bem, né? Não sabe da minha história, fala assim, Gabi, põe carga aí, que negócio é esse? Daí eu olho bem pra ele e falo assim, me deixa aqui quietinha, porque só eu sei como fica a minha fome depois de um treino de perna.
né? Então lá em casa, meu esposo também treina há muitos anos, né? E já é old school de treino e a gente até brinca, né? Quando eu chego em casa e falo, nossa, mas o que aconteceu com a geladeira? Ele, eu treinei perna hoje. Por quê? Muita fome, entendeu, gente? Então, se a gente está num processo estético de emagrecimento, a gente tem que equilibrar esse treino. A gente tem que fazer um treino que favoreça queima de gordura, emagrecimento, mas que também consiga deixar você ali sob controle da sua dieta. Porque lembrando que o que emagrece é o déficit calórico, é você conseguir fazer as escolhas certas alimentares, né? Tá cheio de gente aí, campeão da corrida de rua, tá cheio de gente aí, o campeão do crossfit, a galera, e que tá acima do peso, que treina todo dia, treina pra caramba, fica horas na academia e não consegue atingir um resultado estético bacana. A pessoa treina muito e não consegue seguir a alimentação saudável. Ó, deixa eu tá aqui uma. Eu chego da academia e quero comer um mundo difícil controlar, né? Então, gente, fica atento com isso. O que você tá comendo antes do treino? O que você vai poder comer depois do treino? E daí fica atento e de começar a pensar. Eu, por exemplo, eu treino de manhã, né? Então, meu treino é logo cedo. Eu não faço uma ingesta calórica muito alta, até porque eu quero favorecer a queima de gordura. Eu percebo que quando eu faço, por exemplo, aquela air bike, né? Que é muito intenso. Se eu faço muito tempo de air bike, eu vou querer comer doce à tarde. Eu tenho essa percepção. E, gente, eu tô aqui para ajudar vocês a terem mais percepção com relação ao corpo de vocês, entende? Com relação ao que vocês sentem. Porque esse é um processo de autoconhecimento. Você precisa ter essa percepção, entende? Não adianta você ir num nutricionista ou ir num médico ou num naturopata tal, e a pessoa passar uma estratégia para você que você vai lá, buy the book, você segue. Você precisa sentir. Você precisa sentir como o seu corpo funciona, o que funciona para transformar o seu corpo, entende? É isso mesmo. A gente precisa ter essa noção de como a gente vai chegar do ponto A para o ponto B, que é o nosso objetivo. Qual o objetivo que a gente tem? E com isso você começar a entender. Então, com relação ao doce, você precisa começar a parar e entender, putz, furei a dieta, tá? Então, vamos lá. Você tinha um planejamento que você não ia comer doce durante a semana de jeito nenhum, que você ia tentar fazer bonitinho, e você foi lá, comi e não comi pouco. Você tem que parar nesse momento e fazer uma reflexão e avaliar o que aconteceu. Por que eu furei? Porque briguei no meu trabalho, porque... Não é só isso. Quando a gente tem problemas, compulsões emocionais, elas são mais fáceis de controlar se você está disposto, se você tem um propósito, se você tem uma meta, se você quer transformar a sua vida e transformar o seu corpo, que foi o que aconteceu comigo, gente. Eu cheguei a pesar 120 quilos, eu estava disposta, eu tinha um propósito, eu queria. Passei vários perrengues. Gente, imagina, eu cheguei dos Estados Unidos, a minha irmã não me reconheceu no aeroporto de tão gorda que eu tava. Você entende? Daí você fica 2 anos morando fora, volta parecendo uma baleia. E daí as pessoas querem te ver e você não quer que as pessoas te vejam. Então, assim, é muito ruim. Eu tinha muitos gatilhos emocionais para não conseguir fazer as escolhas certas, mas eu tinha um propósito, eu estava determinada que eu queria mudar a minha vida, que eu queria fazer diferente. Então, aquela compulsão de doce ia ficar sob controle desde que eu conseguisse manejar essas outras 3 estratégias. Não ficar muito tempo sem comer, não fazer restrição de carboidrato e não treinar muito pesado. Porque se eu falhasse em uma dessas 3 opções, aquela minha ansiedade emocional, né, aquela minha chateação, depressão, autoestima baixa, tudo mais, ia tomar conta. Por quê? Porque a bioquímica estava falando mais alto, vocês entendem? Quando a gente fica sem comer é um processo bioquímico, né? É o seu corpo precisa de energia para sua célula fazer toda a demanda que ela tem do dia. Então, assim, é fácil você falar não, mesmo se você está chateado, aconteceu alguma coisa ruim, você tem um propósito, você já determinou esse propósito. É mais fácil você falar não se o seu corpo está alimentado. Você entende? Agora, você fica um tempão sem comer, daí acontece uma coisa bombástica, você tá super chateado e daí ainda junta aquele povo, sabe, que chega assim pra você, para com isso, é só hoje, vamos começar um pedacinho hoje. Daí o que acontece? Você vai lá,
fura a dieta, entendeu, gente? Então, assim, a gente precisa ficar atento nesses 3 pilares que eu falei pra vocês. Não ficar muito tempo sem comer, não fazer restrição de carboidrato, não treinar muito pesado. A gente precisa ficar atento nisso. Se a gente está num processo de estética, se a gente quer transformar o nosso corpo, se a gente está num processo de emagrecimento, entendeu? Para isso, para a gente poder conseguir fazer essa compulsão de doce. Isso que eu tô falando pra vocês é uma parte mais orgânica, né? É como o que a gente precisa começar a entender melhor o funcionamento do nosso corpo. Eu acho que o que eu gosto muito é trazer pra vocês aqui informação, conhecimento, porque conhecimento é poder. Vocês precisam começar a ter mais essa atenção, entender um pouco mais sobre como o corpo de vocês funciona, junto com a rotina de vida de vocês, tá? Porque se não passava pra vocês, ó, baixa o guia ali, né? Começa a ler e não é bem assim. A gente tem que colocar ali como funciona o nosso corpo, como funciona o nosso lifestyle de trabalho, de vida, de filho, de rotina familiar, né? Como que a gente vai fazer isso e como funcionam as nossas emoções. Quando a gente começa a parear essas informações e começa a parar para avaliar e começar a ter essa observação, se observar melhor, a gente começa a conseguir tomar melhores decisões, começa a conseguir a ter melhores resultados de conquistar e conseguir fazer o planejado, entendeu? Ir lá e conseguir fazer o que você se planejou. Porque se você fica só pensando que o processo de emagrecimento, o processo de compulsão de doce é tipo assim, ai não, emagrecimento é matemática, né? Comeu menos, treinou mais, você emagreceu. Se fosse assim só, tava todo mundo magro, né, gente? Tava todo mundo. Não é assim, a gente precisa pensar no todo. É o naturopata falando. A gente pensa como um todo. O que é aqui, ó? Vamos ver o que aprender a fazer escolhas inteligentes e não ficar preso em cardápio. Isso, gente, é a autonomia. É o que eu sempre falo pra vocês. Eu quero dar pra vocês autonomia pra vocês aprenderem a fazer as melhores escolhas, pra vocês transformarem a vida de vocês como eu transformei a minha, entendeu? Porque se eu conseguir fazer isso, você também consegue. Qualquer pessoa consegue. Fácil? Não, mas é possível, né? E não ache que você, depois que você consegue fazer uma transformação, consegue fazer uma mudança, que as coisas acabam ali. Não, além de ser uma melhoria contínua, é uma luta diária, né? Então a gente tem que estar ali sempre se entendendo, buscando, né, esse autoconhecimento, vendo o que funciona melhor, fazendo mudanças, porque a vida é dinâmica, gente. Eu sempre falo isso, né? Então, muito engraçado agora no final do ano, algumas meninas que começaram comigo, né, o processo de emagrecimento em novembro, outubro, daí assim, ai, eu não sei, eu não consegui fazer, porque foi Natal, porque teve visita, porque teve não sei. Eu falei, que ótimo! Você teve uma baita de uma oportunidade de trabalhar com o que você tem, né? De você tentar fazer o processo com todas essas diversidades. Por quê? É o que eu sempre brinco. Tratar atleta é fácil. O cara vive para treinar, descansa para treinar, come para treinar, dorme para treinar. Tá ótimo. Agora vamos tratar executiva? Vamos lá tratar uma mãe de 3 filhos? Vamos lá tratar uma pessoa que vive, uma propagandista que vive por aí fazendo visita o dia inteiro? Que não consegue comer em casa nunca? Vamos tratar um piloto de avião, que eu sempre falo que é super difícil? Uma psicóloga que atende uma pessoa atrás da outra, que não tem tempo para parar para comer? Então assim, a gente tem que pensar que a gente precisa entender esse nosso cenário de estilo de vida. E daí a gente se conhecendo, a gente pode se inspirar em outras pessoas, óbvio, buscar conhecimento, se inspirar, mas a gente tem que entender o que funciona pra você, o que é legal pra você. E quando você tem muita compulsão de açúcar, muita compulsão de doce, você precisa começar a parar, avaliar, entender qual foi o motivo, qual foi o horário, qual foi o dia. E a mulherada sempre fala, na TPM, né, eu tenho essa coisa do doce, meio que já aceita essa situação e fala assim, não, na TPM eu preciso comer, já meio que contempla que uma semana da dieta vai ser perdida, né, gente? E não é bem assim, né? A gente pode manejar isso dessa forma que eu tô falando pra vocês. Então a gente tem que fazer esse processo de autoconhecimento. E quando a gente fala de gestão das emoções, como a gente tem uma vida muito dinâmica, como eu acabei de falar, a gente tem que pensar nessa coisa da ansiedade do doce também, e começar a entender
né, se você já tá lá, no meu caso, por exemplo, né, eu já sei que eu não posso ficar muito tempo sem comer, eu já sei que eu não posso treinar pesado, eu já sei que eu não posso zerar carboidrato. Fiz tudo isso e ainda tô com compulsão de doce. É minha cara, por sinal, né? Tô lá. Você começa a falar, peraí, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo na minha vida? O que não tá legal? O que tá faltando aqui dentro que eu tô procurando fora, né? Porque vamos pensar o que é o açúcar, o que é o chocolate? O que ele vai te ajudar a fazer um processo de liberação do quê? Uma serotonina, né? Um hormônio do bem-estar. Ele vai te dar aquela sensação de bem-estar que muitas vezes é muito rápido, né? Acaba você tem aquela sensação de bem-estar e depois você fica frustrado porque daí você furou, porque, né, não foi legal, às vezes você até passa mal se você comeu muito, mas você começa a tentar se perguntar por que eu tô querendo comer esse doce? O que tá acontecendo, né? E daí, esse é o ponto de você começar a sair desse senso comum ou sair desse processo de aceitação e começar a querer se autoconhecer, a querer se pesquisar, a querer entender o como você pode melhorar isso, como você pode buscar melhorias, né? E daí existem inúmeras formas, né? Verificar o que possa estar acontecendo, se é algum relacionamento, se é alguma insatisfação, se é um problema com a sua vida, com outra pessoa, enfim, são infinitas possibilidades aí que a gente pode ter de problemas emocionais. Mas o mais importante é a gente tentar resolver, é a gente tentar buscar melhorias, entende? Eu acho que a gente não pode ficar no vitimismo, né? Ficar naquela zona de conforto e não buscar melhorias. Se a gente começa a identificar que o problema são as emoções, daí a gente pode buscar ajuda. E essa ajuda pode vir de um profissional que pode te ajudar, essa ajuda pode vir de um floral que você pode usar, uma meditação, enfim, a gente pode usar várias ferramentas. Suplementação é muito bacana pra gente ajudar nessa coisa da compulsão do doce, né? Pra gente ajudar nas emoções. Então, assim, a gente precisa começar a aprender a se autoconhecer. A gente precisa começar a aprender a começar a colocar nome nas coisas, entendeu? Começar a colocar pingos nos is e começar a entender o porquê que eu tenho tanta essa necessidade, o que tá acontecendo, né? Então, acho que são um dos fatores. Chá é legal, assim, mas o chá se for o chá, assim, por exemplo, o mulungu pode ser interessante, chazinhos que vão diminuir um pouco essa sua ansiedade mesmo, chá de erva cidreira, junto com uma melissa, erva de São João, principalmente quem tem ansiedade de doce à noite, pode ser muito bacana, porque daí você também já aproveita, baixa um pouco essa atividade cerebral, começa a dar aquele soninho gostoso, e daí você vai dormir, né? Eu acho que é bem interessante, a gente pode fazer. Outras fontes também que a gente pode ajudar no doce é a gente tentar comer algum alimento que mais ou menos parecido, seu cérebro vai interpretar um pouco mais como parecido como um doce, mas ele é um alimento saudável, como um abacate, um pouco fresco, né, que são alimentos um pouquinho com uma caloria, uma gordura boa, que vai fazer esse seu cérebro também estar interpretando aí essa vontade de dar uma troca, vai ser uma fonte energética bacana e você não vai impactar tanto a sua dieta, né? Então, assim, a gente pode começar a pensar nisso. Outro suplemento muito legal para usar, que as pessoas não, né, sempre ficam no picolinato de cromo, né? Eu não sei se todo mundo aqui já sabe disso, quem não sabe, o picolinato de cromo é um suplemento que ajuda a gente a fazer o controle dessa regulação da insulina orgânica ali, né? Dos níveis de insulina, de glicêmicos ali, e fazem com que você tenha essa melhoria de controle de vontade de doce. Mas um suplemento muito legal que ajuda é o ômega 3. Ômega 3, óleo de prímula, são suplementos, são gorduras, são ômegas que vão te ajudar a diminuir compulsão, inflamação corporal e lá, infinitas possibilidades, mas ajuda na ansiedade de doce também. Muito legal. Eu trabalho aqui com a terapia quântica, que são os bioreguladores, né? Que são muito, muito legais, porque ele tem o cromo junto com o floral, então, né, a gente entra com duas fontes, ali uma ataca a parte orgânica e ataca a parte emocional junto numa combinação, e a gente usa. Então a gente tem que pensar que a suplementação pode ser uma baita ferramenta para te ajudar no processo de ansiedade de doce, tá bom? E gente, não sei quanto tempo eu tô falando, que eu me empolgo, né? São 20 para as 8. Se vocês tiverem mais perguntas sobre ansiedade de doce, mandem pra mim aqui enquanto a gente tá conversando, que eu vou tentando reformular aqui. Mas pra gente poder ir caminhando aí pro final dessa live, pra eu falar pra vocês, é muito importante que
acima de qualquer coisa, a gente avalia esse consumo de doce como muito maléfico para a saúde. Hoje, uma média de 80% dos casos de câncer são causados pelo alto consumo de açúcares, tá? Então, diabetes, né? Alzheimer, doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares. Então, a gente precisa entender que as doenças que são adquiridas com o tempo, elas têm um grande fator vindo do açúcar. Então, a gente precisa ter o olhar do açúcar mais além do que só ter um corpo bacana, só ter um corpo sarado. A gente precisa entender que esse açúcar, principalmente os açúcares de hoje, que tem muito, esse açúcar vai trazer muitos fatores negativos, fatores que vão ser muito maléficos para a sua saúde a longo prazo, né? Em alguns casos em curto prazo, né? E a gente precisa começar a ter esse olhar. Por que eu falo isso? Porque, gente, vamos pensar como é senso comum, essa coisa que a gente não tem esse olhar do doce, né? Tudo gira em torno do doce. Eu tenho um filho, meu filho tem 3 anos, e a gente vai numa festa de criança, num buffet. Você não consegue ver uma coisa saudável para a criança comer. É doce, daí é bala fina, é corante, é um monte de coisa, daí os brigadeiros, os beijinhos, os docinhos e bolo, blá blá blá, algodão doce, é doce o tempo todo. É senso comum, ninguém parou pra falar assim, nossa, vamos fazer uma saladinha de fruta, colocar num copinho bonitinho, com um ursinho ali pra poder incentivar a criança a comer uma fruta? Não, é doce, né? E tudo bem, ninguém questiona, entendeu? É um senso comum de comer o açúcar, né? Então a gente precisa começar a mudar um pouco esse mundo. Com naturopatia eu transformo meu corpo muito, né? A naturopatia vai ser uma transformação para a vida, né? Porque assim, eu já fiz muito tempo uso de medicamento para regime, por exemplo. Foi lá no meu passado, quando eu tinha vários problemas com a efeito sanfona, de engorda, emagrece, que eu não conseguia controlar o meu peso. Foi a base de medicamento, alopatia, né? E o que aconteceu? Eu só fui conseguir fazer a transformação do meu corpo quando eu comecei a pensar, não, gente, preciso fazer de uma forma natural, precisa ser natural, preciso ser, né, com uso de vitaminas, minerais, suplementos naturais, atividade física, qualidade do sono. Abre parênteses, daqui a pouco eu vou falar do sono e ansiedade doce, é importante. Mas a naturopatia, né, o processo da gente olhar de uma forma natural, de fazer esse processo de uma forma natural, melhorando a sua alimentação, a sua atividade física, o que você come, né, o que você pensa, o que você sente. Isso sim é uma mudança de vida, de hábitos, daí sim emagrecimento saudável, duradouro, que vem para ficar. E nesse meio tempo você pode engordar um pouquinho, emagrecer um pouquinho, mas você começa a perceber que aquilo vai se tornando estável e com o passar dos anos você vai ganhando mais resultados se você consegue se manter consistente na jornada fazendo as melhores escolhas, tá? Então, aproveitando que eu lembrei a história do sono, gente, você que tem dificuldade para dormir, você que dorme muito tarde, você que fica no celular até tarde, você que trabalha de terceira, você que trabalha dia sim, dia não, à noite, começa a ficar atento com esse seu sono. Quem tem problema com sono tem problema de ansiedade de doce, tá? Por quê? Porque quando você tá cansado, quando você tá sem energia, quando você começa a ficar sonolento, o seu cérebro manda a mesma mensagem de quando você tá sem comer, entendeu? Aquela mensagenzinha de tipo assim, vai lá, come um docinho, eu preciso de uma energia, bota uma gasolina pra mim, senão o seu cérebro vai apagar, você vai dormir e você tem um monte de coisa pra fazer. Então, gente, cuidar do sono é super importante pra fazer controle de ansiedade de doce, tá bom? Então, se você começar a perceber que você já passou uma noite, sei lá, semana de prova, passei uma noite que eu fui dormir a 1,